Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 31 de dezembro de 2025, 31/12/2025, estamos aqui mais uma vez, gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilhe este canal aqui para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua crescente, da lunação de Sagitário do dia 19/12/2025, a lua crescente, bem no início agora, nesse momento que eu estou gravando, a lua crescente em Gêmeos, lua crescente em Gêmeos, em conjunção com Urano retrógrado, final de Touro, fazendo sextil com Saturno e Netuno em Peixes, e fazendo um trígono com Plutão em Aquário. Que, por sua vez, essas configurações formam um triângulo muito interessante, muito saudável e com possibilidades de muita produtividade, muita praticidade, no sentido mental, também material, já que essa lua, no início de Gêmeos, está fazendo uma conjunção com Urano retrógrado em Touro. Então, essa lua em Gêmeos, lua crescente em Gêmeos, amanhã essa lua também vai estar crescente em Gêmeos, no dia 1º de 2026 do calendário mundano, porque para a astrologia o ano começa com a entrada do Sol em Áries. Normalmente é 20, 21 de março. Então é ali que começa o ano astrológico para a astrologia. Então, para nós da astrologia, o ano ainda não terminou. Mas esse calendário mundano, digamos assim, vou usar essa expressão, ele tem a sua força e é muito importante e muito forte, porque é uma vibração planetária, entendendo um movimento de um novo ciclo, de um novo início. Então, vale, sobretudo e principalmente, por conta dessa força planetária das pessoas, quer dizer, essa vibração, essa energia e essa frequência que todas as pessoas estão conectadas e manifestando. Então, essa força existe e ela não pode ser subestimada, desvalorizada, desprestigiada e não observada. Muito pelo contrário, tem que ser valorizada, observada e prestigiada, sobretudo e principalmente por conta dessa vibração coletiva planetária. Então, é muito forte, né? No momento, agora, muitas pessoas já estão no planeta comemorando já o ano novo, outros começam a comemorar em outro horário, mas percebe, existe uma conexão, elas se encontram, essas vibrações. Então, vale sim. Agora, para nós da astrologia, nós olhamos o movimento dos planetas dentro de uma perspectiva de um estudo nosso em relação ao movimento dos planetas e a formação do zodíaco. Percebe? Tem as constelações e tem essa formação do zodíaco. Então, nos nossos estudos, nós entendemos que o ano novo começa com o Sol entrando em Áries.
Tem países que, inclusive, eles usam esse calendário mundano em função de uma relação com o planeta, mas para eles o ano começa também com o Sol entrando no signo de Áries. Na China, por exemplo, eles usam o calendário lunar. Então é diante da formação de uma lua nova, em determinada data, normalmente em fevereiro, que começa o ano novo lunar para eles. Aqui nós fazemos o ano novo solar, entende? E é ali que começa o ano astrológico chinês e na Ásia como um todo, entende? E dali tem esses entendimentos em função do que vai ser o ano de cada um. Então aqui, para nós, aqui nesse calendário aqui, digamos que eu estou usando essa expressão mundano, e esse mundano não é numa expressão pejorativa, não, muito pelo contrário. É uma expressão aqui de mundo, de dia a dia, de mundial, ok? Não é o mundano de mundano não presta, de mundano é sujo, de mundano não vale, não, nada disso. É um mundano de mundo, ok? Então, nesse calendário aqui, nesse horário que eu estou fazendo aqui, às 10 e pouco, horário de Brasília, a Lua está no início de Gêmeos. Então, a Lua fala do emocional, do sentimental de cada um. A Lua fala das pessoas, a Lua fala das mulheres, a Lua fala do feminino. Aqui esse emocional e sentimental está querendo comunicar, está querendo falar, está querendo escutar, está querendo ouvir, está querendo ser escutado, está querendo ler, está querendo escrever, está querendo compartilhar, está querendo movimentar, ir aqui e ali. Entende? Porque Gêmeos fala desse mundo próximo, ó, o mundo mundano, desse mundo próximo mundano, do dia a dia. Então, está querendo falar, está querendo comunicar, percebe? Agora, Gêmeos é regido por Mercúrio. E Gêmeos tem esse lado bom de conversar, de falar, de escutar, de ler, de escrever, as comunicações de uma maneira geral. Não é? E tudo tem um lado. Nós estamos no planeta Terra. Aqui a dualidade das coisas é muito forte, muito presente, tanto é que agora aqui no Brasil nós estamos vivendo o momento do dia e em outra parte do planeta Terra já estão vivendo o momento da noite. Então essa dualidade, dia, noite, homem, mulher, feio, bonito, doente, saudável, mentiroso, honesto, e aqui Gêmeos tem essa dualidade. Ou de falar realmente as coisas que são de uma maneira honesta, ou de ser mentiroso. Então é uma lua crescente. A lua nova do dia 19 do 12, que foi a lua do semear, do plantar, em Sagitário, pediu para plantar e semear tudo, as sementes do justo, da justiça, do conhecimento, da sabedoria, da visão maior, do estrangeiro, do horizonte após horizonte, do estudar. Não só da curiosidade. Curiosidade é Gêmeos. Esse Gêmeos aqui faz eixo com Sagitário da alunação do dia 19 do 12. Percebe? Então agora está crescendo mais ainda tudo que foi plantado no dia 19 do 12 de 2025, que foi a lua nova em Sagitário. Então aqui vai crescer tudo isso. Se a pessoa ficou plantando injustiças, se a pessoa ficou plantando ilegalidade, que é do mundo de Sagitário, o mundo das leis, se a pessoa ficou plantando falsos conhecimentos, porque o lado bom de Sagitário são os conhecimentos, falsas sabedorias, porque o lado bom de Sagitário é a sabedoria. Sagitário, regido por Júpiter, fala das instituições acadêmicas, judiciárias, religiosas, instituições. Então, se ali tudo estava não verdadeiro, sem sabedoria, sem conhecimento, aqui agora cresce isso tudo através das comunicações. Então, se tinha mentira, está crescendo mentira. Se tinha honestidade, está crescendo honestidade. Então, é muito interessante observar a honestidade dessas falas, a honestidade dessas comunicações, dessas escutas, dessas escritas, dessas leituras, desse ir e vir ali. Percebe? Dessa curiosidade, a honestidade.
Ali na conjunção com Urano, finalzinho de Touro, esse Urano está retrógrado, Urano rege Aquário. Aquário fala da coletividade, da sociedade, das amizades, das pessoas, do coletivo, da sociedade, está em Touro. Então está pedindo para olhar ali os valores, tanto econômico quanto subjetivo, dessa sociedade, desse coletivo, dessa sociedade, dessas amizades, dessas pessoas. E está retrógrado. Então está pedindo para rever e reavaliar o que está bom, o que não está bom, para promover mudanças. Urano e Aquário fala de mudanças. Então, promover mudanças desses valores, se não tiverem saudáveis, sobretudo através desse caminho da fala, do comunicar, do falar, do falar, do escutar, do ler, do escrever, de mandar uma mensagem, de receber uma mensagem, seja via texto, seja via áudio, seja via imagem e áudio, entendeu? Então é um momento assim até de resgatar através de uma comunicação algo que a pessoa entende que precisa ser resgatado em função do lado bom da história, em função da honestidade. Gêmeos, comunicação, fala, sem honestidade não vale nada. Aqui está pedindo honestidade. Olha o sextil ali com Saturno em peixes e com Netuno em peixes. Peixes fala do mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, que é o eterno. Saturno fala das estruturas desses assuntos, porque Saturno fala de estrutura, de respeito, de responsabilidade, de maturidade, de paciência, de subir a montanha. Netuno, que rege peixes, enfatiza e ratifica esses entendimentos desses assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, da humildade, da fé, da compaixão. Mas o lado não bom dos dois, quer dizer, o contrário disso tudo, existe. Então, Peixes e Netuno, o lado não bom é a falsidade, a desonestidade, a ilusão, as fantasias, o devaneio, o delírio, a busca do álcool, do alucinógeno e dos enteógenos em função de embaçar a possibilidade de perceber, de ver a realidade externa e interna de si mesmo, de si mesma. Então, de novo, está pedindo um sextil. Sextil é um aspecto de 60 graus que colabora, que soma, que possibilita a pessoa desenvolver através, sobretudo, de uma ação, de uma atitude, de uma iniciativa e de um estudo, no caso aqui, começando pela curiosidade, a curiosidade saudável é ótima. Então, de maneira honesta, porque de maneira desonesta é blá blá blá. É conversa de mentiroso, é conversa de mentirosa, é conversa de instituições que, através do mundo da comunicação, está mentindo para iludir, para explorar. Joga uma névoa, que é o lado honesto da história, mas é uma névoa para tapar a desonestidade desses que administram essas instituições, de qualquer matiz religioso. Entende? Ali, isso tudo das instituições religiosas, por conta da lunação de Sagitário do dia 19 do 12. Essa lua está fazendo um trígono com Plutão em Aquário. Plutão rege Escorpião. Plutão tem a ver com transformação, com transmutação, com regeneração. Então, só porque eu falo aqui. Transformação de fora para fora, de fora para dentro, transmutação de dentro para dentro, de dentro para fora, e aí acontece a regeneração. Então está fazendo um trígono. O trígono é um aspecto de 120 graus, uma curva, que nessa curva nós temos a visibilidade total dela. E que nós já entendemos o que tá contido nessa curva. A gente está vivenciando essa curva e entendendo o processo dela. A gente tem um entendimento, mas também colabora, soma. E a gente, na ação, porque sextil e trígono precisa da pessoa ter uma ação, uma atitude, uma iniciativa em função de. Então, na ação disso, aqui desse trígono, dessa lua, com Plutão e Urano também está fazendo um trígono com esse Plutão, Urano rege Aquário, onde Plutão está em Aquário,
essa ação pode transformar, transmutar e regenerar, conforme eu falei aqui, em função de uma boa comunicação, uma boa fala, uma boa leitura, uma boa conversa honesta. Se não tiver honestidade, não vale nada. Padre desonesto não vale nada. Pastor desonesto não vale nada. O que ele fala. Qualquer instituição em que a pessoa que fala ali naquela instituição, qualquer uma, kardecista, espírita, umbanda, candomblé, o pessoal aí dos enteógenos, qualquer uma, se o cabeça ali na história não for honesto, não tiver honestidade dessa pessoa no dia a dia, ali dela com ela mesma, dela com todos, não vale nada, é blá, blá, blá. O que é o ser honesto? Honesto é não funcionar em função de promover algo para si, mentindo para o outro, enganando o outro com falsidades, com desonestidades, com mentiras. E aí vai prejudicar o outro, então não adianta. Então aqui, ó, esse Plutão também está fazendo um sextil com Saturno e com Netuno. Então esse triângulo que eu falei no início está aí, ó, promovendo possibilidades desse 31 de janeiro, desculpa, 31 de dezembro de 2025 para o 1º de janeiro de 2026, ter um movimento de um novo ciclo, de um novo movimento, de um novo ano deste calendário mundano, muito próspero, positivo e saudável, sobretudo se realmente trilhar esse caminho da honestidade. Mercúrio, que rege Gêmeos, onde essa lua está agora e amanhã estará também, está em Sagitário, final de Sagitário. Mercúrio é a mente. Sagitário, regido por Júpiter, está ligado aos conhecimentos, às sabedorias, às instituições religiosas, judiciárias, acadêmicas. Então essa mente ela está aberta, está expansiva, está em Sagitário. Busca conhecimentos, busca entendimentos, busca sabedoria, busca liberdade, busca libertação, busca acertar o alvo de uma maneira certeira, porque Júpiter, Sagitário é regido por Júpiter, o centauro, que solta a flecha no alvo ali, ó, de um horizonte para o outro horizonte, onde vai ampliando essa visão, essa curiosidade, e, consequentemente, o conhecimento e a sabedoria, que por si já existe naturalmente, pode existir e se manifesta naturalmente, independente dos estudos, porque o planeta é uma escola maior, é a grande escola, vai ser despertada essa sabedoria. Com conhecimentos, melhor, porque pode até explicar melhor certas histórias, como eu tento fazer aqui com conhecimento da astrologia. Então, esse Mercúrio está quadrado. Quadrado é quadratura, ângulo de 90 graus, aspecto de 90 graus, muito desafiante. Com Netuno e também Saturno está ali junto com Netuno, com Saturno também. Esse Mercúrio quadrado com Netuno e com Saturno, Mercúrio na regência de Gêmeos, vai rolar isso aqui que eu estou falando, a mentira, a desonestidade, a conversa mentirosa, blá, 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 mentiroso. Principalmente nas instituições religiosas, principalmente nas instituições acadêmicas, principalmente nas instituições judiciárias. Agora observa, essas instituições estão envolvidas ali. Os honestos dessas instituições vão se manifestar apontando e mostrando as mentiras desse mentiroso. Alguns dias atrás, na semana passada e retrasada, sobretudo quando começou essa quadratura de Mercúrio com Netuno e Saturno em Peixes, em muitas leituras, eu falei aqui, olha, o pessoal da comunicação, o pessoal que fala, o pessoal que conversa, ou cada um individual que estiver conversando mentira, vai encontrar problema e vai encontrar problema com a justiça. Olha a história da jornalista aí de uma instituição aí que eu não sei qual é, de uma empresa que eu não sei qual é, andou falando aí
de um determinado juiz do STF e falou umas coisas muito fortes, muito graves, né, em função desse funcionamento nosso no planeta Terra, e o juiz cobrou as provas do que ela falava. Ela não tem prova, ela diz que as provas estão sendo protegidas pelo que eles falam lá da proteção de quem passa a informação para eles, dos sigilos que eles podem ter de quem passou essa informação para eles. Mas ela está acusando um juiz do STF. Percebe? Não é uma conversa blá blá blá, assim, de alguém com alguém. É uma coisa que é para todos, para todo o país. E esse juiz está cobrando as provas e intimou, dentro da lei, que ela prove, porque ela está sendo judicializada e a empresa também. Percebe? Viu a história da conversa? Viu a história do blá blá blá? Viu a história da mentira? Viu a história de ser desonesto? Entende? Então esse Mercúrio ali, que é o regente de Gêmeos, onde essa Lua está hoje e vai estar amanhã, no dia 1º, está em Sagitário, esse Mercúrio em Sagitário está em quadratura com Netuno e com Saturno em Peixes. Então rola essas falsas informações, falsas mensagens, sem responsabilidade, quadratura com Saturno, sem respeito, quadratura com Saturno, sem maturidade, quadratura com Saturno, entende? E em Peixes, querendo engambelar, querendo jogar uma névoa para tapar a possibilidade dos outros entenderem, verem, visão é assunto de Sagitário, e escutarem informações verdadeiras, assunto de Gêmeos, audição. Então, quer dizer, é tudo para engambelar. E nessa quadratura com Netuno, a falsidade, o falso. Então, olha só, olha hoje. Olha hoje o que você vai conversar, o que você vai escutar, o que você está falando para você mesma, o que você está falando para você mesmo. Porque muitas vezes no final do ano, né, dia 31 de dezembro do ano, as pessoas começam, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, a pessoa, né? A pessoa começa que ela vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de ser desonesta, vai parar de furar o sinal, vai parar de andar contramão, vai parar de enganar, vai parar de trair, né? Vai malhar, vai começar a ter uma alimentação saudável, vai isso, vai aquilo. E logo no primeiro dia útil, logo após o feriado do dia 1º, tá tudo igual. Tá tudo o que era antes. Então a pessoa está mentindo para ela mesma. A pessoa está sendo desonesta com ela mesma. A pessoa está sendo falsa nessas falas, nessas comunicações, nesse monólogo com ela mesma. E se ela está sendo com ela mesma, vai reverberar, porque vai para tudo que ela vai fazer na vida dela. Daí a importância da honestidade. A honestidade é ótima, excelente, maravilhosa para a própria pessoa, como para todos de uma maneira geral. Porque quando a pessoa está sendo honesta, honesto não é quando a pessoa vai e fala para o outro e assume um erro. Ela está sendo, sabe, querendo buscar a honestidade quando ela faz isso. Ela não está sendo honesta. Porque o honesto percebe que aquilo ali não está correto, não está honesto, não é bom, não é certo e não vive aquilo. A pessoa tem um relacionamento com alguém e combinou com a outra, XYZ, e quando vê que está num caminho que vai, se ela viver aquele caminho, vai descombinar através daquele caminho o que foi combinado, e se ela fizer aquilo, ela está sendo desonesta. Mas quando ela percebe, se ela for por aquele caminho, ela vai estar sendo desonesta com aquela pessoa, com o combinado, então ela não entra no caminho. Mas se ela entende que ela quer entrar no caminho, aí antes dela entrar no caminho, ela vai lá na pessoa e fala o seguinte: aquele combinado não serve mais. Eu quero um outro combinado. Eu quero combinar isso, isso, isso. Você topa? Não. Então, você segue esse caminho, eu vou seguir aquele caminho. Aí sim. Aí depois dela lá naquele caminho, ela vai ver se aquele caminho
é bom para ela, é bom para a vida, é bom para todos. Porque o honesto, o caminho do honesto, o caminho da honestidade, é bom para a própria pessoa e é bom para o coletivo, para o planeta, para o sistema solar, para a galáxia, para o universo, para o multiverso. Percebe? Esses caras que vieram aí para nos ensinar, Buda, Jesus, né? Tem gente que até hoje não acredita que Buda existiu e tem gente também que não acredita que Jesus existiu. Tá bom. Então, independente disso, tem gente que também não acredita que Deus existe, ou que vai existir, ou que... Tudo bem, beleza. Vamos deixar isso quieto. Então, vamos nos personagens e nos ensinamentos desses personagens. Vamos pegar os ensinamentos lá de Jesus. Os ensinamentos deles fazem sentido? Os ensinamentos de Jesus, não estou falando das instituições religiosas, não. Estou falando dos padres, ou dos pastores, ou de quem dirigem as instituições religiosas, não. Estou falando desses caras. As instituições, para mim, pouco interessam. Elas só servem para mim para mostrar que esses caras existem. Mas os despertos buscam os caminhos dos caras, não os das instituições. Porque as instituições e as pessoas dessas instituições não dão conta de ser realmente o que esses caras deram conta de ser porque eles são. Né? Eles estão no é. Então, os ensinamentos desses caras faz sentido numa percepção de ser bom para a gente, de ser bom para o coletivo? Faz sentido? Faz sentido os ensinamentos deles? Faz sentido os ensinamentos de Buda? Faz sentido os ensinamentos de Jesus para a própria pessoa e para o coletivo, para o planeta, para o sistema solar, para a galáxia, para o universo, para o multiverso, para o mundo material e para o mundo espiritual? Faz sentido? Se todo mundo desse conta, 100% desses ensinamentos seria melhor para todo mundo? Agora perceba uma história nesses caras. Eles são honestos. Eles têm honestidade. Olha a história de Buda, olha a história de Jesus, mas não busca mais a história de Jesus. Porque a história de Jesus, sobretudo hoje, ainda é muito assim manipulada, principalmente para as instituições religiosas, para poder explorar as pessoas, explorar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, de todas as formas. Explorar, exploração total. Mas assim, então busca, sabe? Vai fazendo você a sua peneira para o seu entendimento. E Jesus, se você for ver a vida de Jesus, ele praticou 100% do que ele falou, 100%. Tem gente que pergunta assim, por que Jesus não reagiu no sentido de não se permitir sofrer o tanto que sofreu, aquelas mazelas todas, aquela tortura, ser torturado, ele foi torturado, né? Foi torturado quando foi pego no Getsemane, foi torturado quando é levado ali para o primeiro julgamento com Herodes, depois com o líder romano, depois é crucificado e por aí vai. Aí pergunta assim, por que ele não saiu fora de... Existem outras literaturas que falam que ele zarpou, que ele não se permitiu ser crucificado, ele caiu fora. E dizem nessas histórias que quem foi crucificado foi Judas. E dentro desse entendimento, vamos pegar esse entendimento de tudo isso aí, do Getsemane até a crucificação, que ele não reagiu, porque se ele reage, sobretudo fisicamente, mas ele desenvolveu textos. Se a gente olha toda a história, ele fala coisas para todo mundo. Ele fala lá para os judeus, ele fala lá para os romanos, ele fala para todas as pessoas, ele fala, mas ele não agride ninguém. Então, se ele vai para a agressão, ele vai estar se contradizendo em função do que ele ensinou. Do que ele ensinou. Quando ele fala assim, se forem roubar a sua bolsa, deixe que leve também o seu manto, ele está falando do material. Ele está falando, roubou sua bolsa, leva também o manto. Então, assim, estavam roubando o que dele nesse movimento da crucificação? O corpo material?
Porque tanto é, dentro dessa história, ele aparece de novo, em espírito. Então ele está mostrando que ele, na essência, continua vivo, continua eterno. Então por que que todo mundo no planeta Terra, sem exceção, os que manifestam e os que não manifestam, respeitam esse personagem, Jesus? Porque o cara foi 100% honesto com tudo que ele ensinou. 100%. Ele não foi 99,9999, não. Ele foi 100% honesto com tudo do que ele ensinou. Tudo. Ele foi 100% honesto com tudo. Ele praticou tudo que ele ensinou. Percebe? Então, assim, faz sentido os ensinamentos dele? Ele foi honesto? Foi. Por isso que todo mundo respeita. Entende? O próprio Gandhi, que é hindu, né? É lá da Índia, Mahatma Gandhi, ele, ao comentar sobre a Bíblia, e aí tem lá o Antigo Testamento e tem lá o Novo Testamento no final, que é a parte de Jesus. Interessante isso, né? Ele fala o seguinte: se perder todo esse livro e sobrar só o Sermão do Monte, que é colocado como Sermão da Montanha, sobrar só aquilo já basta para um grande ensinamento de melhora nossa, como seres, como espírito, como espiritualidade. Então, quer dizer, um hindu que também manifestou na prática todos os conhecimentos que ele procurou manifestar na prática, fez esse comentário. Aí você pode falar assim: puta merda, poxa, né? Mas né, a gente ser igual a Jesus, a gente ser igual ao Buda, é meio difícil. Pode ser difícil nesse momento de evolução nossa, mas não é impossível chegar a isso. O próprio Jesus fala: vós sois muito maiores do que eu, podereis fazer coisas maiores do que eu fiz. Então ele está falando: olha, todo mundo tem o mesmo potencial, desde que busque essa potência. Mas, de novo, se buscar essa potência pela desonestidade, vai dar ruim, vai dar o contrário da honestidade, é a desonestidade. Porque essa potência da desonestidade também existe, principalmente aqui no planeta Terra. São esses caras que a gente vê aí aprontando horrores no planeta e parece que nada de ruim acontece com eles, pelo menos materialmente, fisicamente falando, parece que nada chega neles. Verdade. Materialmente, fisicamente, não chega nada neles. Eles ficam doentes, eles têm a melhor medicina de ponta do planeta, seja ela qual for, subjetiva, objetiva, da medicina ocidental, da medicina oriental. As casas são as mais confortáveis, os veículos mais confortáveis, as roupas, as comidas, tudo, é tudo 100% do mundo material. Mas o mental dessa pessoa, você sabe como está? Quando ela lá no jardim dela, imenso, maravilhoso, da super, hiper, mega mansão que ela mora, né? Como é que está o mental dela? Está tranquilo? Está em paz? Está sereno? E o espiritual? E o emocional? Mas vamos falar que continua, porque tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta disso. Então, assim, dentro desse gostar, essa pessoa parece que está tudo bem, beleza. Mas uma hora ela sai daqui. E pelo que a gente conseguiu perceber daqui, não levou a mansão, não levou os carros, não levou os milhões, não levou isso, não levou aquilo desse mundo, não leva. Não levou nem o corpo. O que ela levou? Levou as vibrações, levou as energias, levou as frequências que ela viveu aqui. Então, se essas vibrações, se essas energias, se essas frequências foram desonestas, ela está vivendo isso lá e agora diretamente nela. Porque daqui ela conseguiu criar uma proteção material para que isso não chegasse nela. Mas lá ela não vai ter essa proteção. E olha que esse time
se junta aos times poderosos dessa vibração, dessa energia, dessa frequência. Então tem uma certa produção, porque tem esse mundo, nesse mundo espiritual, mas ainda assim não é do jeito que era. E eles não ficam bem, não. O incômodo é muito grande. E aí eles, inclusive, tentam sair alguns, mas não dão conta. Porque eles promoveram prisões aqui. Eles promoveram sofrimentos, eles promoveram dor, eles promoveram mentiras, eles promoveram desonestidades, eles promoveram exploração. Eles promoveram egoísmo e egocentrismo. Isso é vibração, isso é energia, isso é frequência, isso é eterno. Observe, o carro daqui, aquele mundo material poderoso aqui, não vai para lá. Lá também tem um mundo assim, mas não é igual aqui. E eles não têm mais o comando que eles tinham aqui, porque eles também eram peças de manipulação. Entende? Então, tudo isso da mentira, da desonestidade, eles vivem lá, nesse outro plano, nesse outro lugar, nesse outro mundo. Então aqui, olha, 31 de dezembro de 2025, amanhã 1º de janeiro de 2026, Lua, o emocional em Gêmeos. Está mostrando o seguinte: comunique boas palavras. Escute boas palavras, leia boas palavras, escreva boas palavras, movimente no seu mundo próximo com clareza, no flow. Gêmeos é do elemento ar, então no fluir, com leveza. Percebe? Nessa conexão boa ali com Netuno e Saturno em peixes, que eu falei aqui do lado saudável, nessa conexão boa com Plutão em Aquário, do lado saudável, Urano, onde Plutão está, que rege Aquário, é o que eu falo aqui da consciência superior. Razão e emoção, cabeça e coração, acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser superior da pessoa, a alma, o espírito. Essa razão, esse mental superior, a mente é Mercúrio, mas a mente, quando ela vai numa evolução, ela vai para Aquário, que é outro elemento ar, o terceiro elemento ar. Primeiro é Gêmeos, onde essa lua está. Isso no meu entendimento, tá? No livro de astrologia não tem isso. Você vê, estudo meu, leitura minha. Minha, aspas para isso aí, minha no sentido de todos. Quer dizer, através de mim está vindo essa percepção, não é meu, de posse. Manifestando por mim, digamos assim. Então, esse Urano e esse Aquário é essa consciência superior. Leão, que faz eixo com Aquário, é o coração. E o espírito, Netuno, peixes, a alma, o espírito. Então, razão, Mercúrio, quando vai para Aquário, Mercúrio com o coração, Leão. Quando acontece uníssono, essa consciência superior, aquariana, de Urano, é manifestado com esse Sol superior do coração, Sol rege Leão, acontece uníssono e é manifestado pelo ser da pessoa, a alma, o espírito. A razão, aqui em Gêmeos, a mente está falando, vou comunicar a verdade, Mercúrio rege Gêmeos. Vou comunicar a verdade, vou falar a verdade, vou ser honesto, vou ler a honestidade, não quero mentir, não quero enganar. Mercúrio e Gêmeos, o lado não bom dele é o ladrão, é o comerciante desonesto, o comerciante que vende gato por lebre. Comerciante mentiroso, é o mentiroso, é o jornalista mentiroso. São as pessoas mentirosas, fofoqueiras. Mercúrio também rege Virgem, então a organização, organizar de maneira limpa, higiênica, saudável, ver detalhes, ver pormenores. Virgem, isso é Mercúrio, então a mente. Aí essa mente, nesse caminho limpo, honesto, verdadeiro,
avança, ela vai para Urano. Aí ela vai começando a ir para consciência superior, consciência. Porque quando a pessoa fala assim, eu tenho consciência e põe aqui, ela fala, não, ela não está tendo, e põe a mão aqui na cabeça, ela não está tendo consciência, ela está tendo razão, ela está falando de razão, que é o cérebro. Beleza? Que é Mercúrio. Então, quando vai para um lance maior, ela está indo para a consciência superior. Urano, que rege Aquário. Esse Aquário faz eixo com Leão. Leão fala do coração e da coluna. Coração, as emoções, os sentimentos, saudável, generoso. O rei e a rainha generosos. E a coluna, retidão. Então, esses dois juntos, acontecendo com qualidade, com honestidade, com verdade, razão e emoção acontecendo junto, começa a acontecer a consciência superior que é manifestada pelo ser da pessoa, a alma, o espírito, peixes, Netuno. Sacou? É isso que eu falo aqui de consciência superior. Essa lua crescente em Gêmeos, da alunação de Sagitário do dia 19/12 de 2025, lua nova, Sagitário, falando plante sementes do justo, da justiça, do conhecimento, desperte a sabedoria, observe o mundo à sua volta. Sagitário fala dos estrangeiros. Observe do mundo à sua volta, quer dizer, as outras pessoas, os outros povos, observe o planeta todo, viaje o planeta todo. Sagitário são as grandes viagens. Sagitário fala da visão, tire o que embaça a sua visão, veja tudo. Sagitário faz isso com Gêmeos, converse, faça dos seus estudos uma conexão com aquilo que foi a curiosidade, faça dessa curiosidade, onde a Lua está hoje, em Gêmeos, use o caminho de estudo, de estudar. Estudar, não fique só na curiosidade, não, estude. O que é estudar? Estudar é olhar, observar tudo. Precisa ir numa instituição acadêmica? Se quiser ir, vá. Ah, mas não quer, tudo bem, então observe o mundo. O mundo, por si só, já é a grande escola de primeiro, segundo e terceiro grau, a escola total, o mundo, o planeta, o sistema solar, a galáxia, o universo, o multiverso, o mundo encarnado, o mundo desencarnado. Se a pessoa observar, ela já está estudando. Se vocês forem ver os ensinamentos de Osho, Krishnamurti, Sadhguru, Sai Baba, entende? Yogananda, isso que eu estou falando aqui, tem um monte, o Chico Xavier, vocês vão ver que eles falam muito, observem, preste atenção. Mas olha, se esse observar, se esse prestar atenção, não tiver honestidade da pessoa com ela mesma e dela com a vida, não vai adiantar nada, porque ela vai observar desonestidade, ela vai observar mentira, ela vai observar falcatrua, ela vai observar enganar, ela vai observar ser falso. E ela vai viver isso e manifestar isso. Percebeu? Então, essa lua crescente hoje em Gêmeos está favorecendo enormemente novos caminhos, novos ciclos para quem quer. E tem uma observação também muito legal desse dia 31 de dezembro de 2025. São 25 anos do século 21. São 25 anos dos 100 anos do século 21. São 25 anos de 100 anos, são um quarto do século 21. Para quem tem hoje, a partir de 25 anos de idade, se quiser, já pode ter tido uma observação com relação a esses 25 anos da sua vida. Para quem tem 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e até 100, mais ainda. Mas para quem tem 25 ou está fazendo 25 hoje, já consegue, se quiser, fazer uma leitura dessa, cara. Um quarto de um século, um quarto
de 100 anos, um quarto do século XXI. É muito doido. A percepção de hoje, desse 31 de dezembro de 2025, não é só de um dia a mais, de um ano a mais. Um dia a mais também é, um ano a mais também é, uma data a mais também é, uma festa a mais também é. Mas ela pode ser maior, mais ampla. Esses dias mesmo, de uns dos Instagrams que eu gosto de observar, tem umas pessoas muito interessantes, desenvolvem quadros muito bacanas. Tem uma moça que chama Anna Mary, eu acho que é isso mesmo, o nome dela, não sei, eu acho que está escrito lá. E ela é muito bonita, muito interessante, bonita internamente e externamente. E ela promove muitas conversas e muitos diálogos sobre N assuntos para nós observarmos, e com bom humor. Eu acho que o caminho é esse, bom humor, né? Com inteligência também, muito inteligente e tal. Então ela, de um do que ela, das histórias que ela postou ali, ela está falando justamente dessa história de fim de final de ano, todo mundo fica ansioso, ansiedade, Natal, Ano Novo, começar tudo de blá 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 blá. E eu fiz até uma colocação ali que era só mais um dia ou só mais uma noite. Eu não quis ampliar porque senão ia ficar textão, e textão é chato, acho que é para ela e para quem fica acompanhando ali os comentários ali. Mas enfim, o post dela é bom, Ana Mary, quem quiser ver lá, procure e tal. E eu fiz esse comentário, mas assim, pode ser realmente só de um dia, mais um dia, mais uma noite, mas nós podemos ampliar para o externo, e para o externo essa leitura, essa observação, óbvio, claro, melhor, sem ansiedade, sem estresse, sem ficar cobrando grandiosidades, sem ficar cobrando, achar que tem que ser o dono do mundo, o dono do planeta, o dono da razão, o dono da sabedoria, o dono, sabe, a estrela maior. Cara, seja. O Sol está brilhando, né, no nosso sistema solar. E ele não está preocupado para onde que a luz dele está chegando. Se está chegando para o mentiroso, ou para o que só vive a verdade, para o desonesto ou para o honesto, para o homem ou para a mulher, para a criança ou para o idoso. Ele não está prestando atenção nisso. Para o milho ou para o carvalho. Você entende? Ele para a ameixa ou para a tâmara. Ele não está observando isso. Ele está simplesmente brilhando, irradiando, jogando a energia dele para tudo e para todos, de todos os planetas do sistema solar. E aonde essa luz não chega, chega a vibração dele. E ele não está preocupado se tem estrelas menor do que eles ou estrela infinitamente maior do que ele dentro dessas estrelas maiores, ele é uma pontinha de alfinete do que nós entendemos aqui no planeta. Ele não está preocupado com isso, ele está simplesmente manifestando a luz dele. Manifeste a sua luz. Luz! Agora, se você quiser manifestar a sua escuridão, é o que você dá conta, o faça. Mas lembre, para toda plantação tem uma colheita. Toda. Não é uma maldade de Deus, não é uma maldade da vida, é uma consequência, é um processo, é um contínuo. Colocou uma semente de milho, cresce um pé de milho. Colocou uma semente de arroz, cresce arroz. Colocou uma semente de maçã, vai crescer uma árvore, uma macieira. Não vai poder colher pera no pé de maçã que foi plantado. Não tem como. Não vai poder colher honestidade na plantação da desonestidade. Não vai poder colher verdade na plantação da mentira. A pessoa que plantou desonestidade para alguém, essa outra pessoa vai estar ali vivendo honestidade, e quem plantou desonestidade vai ver a vivência da honestidade da pessoa. Vai ver como é que ela está vivendo, como que a que plantou desonestidade está vivendo. A que plantou mentira vai ver a vida do outro no mundo de verdade, e a que plantou mentira no mundo dela de mentira. Então ela vai estar, por visão, vendo que ela não está colhendo aquilo. Então ela vai entender que o interessante não é mentir, o interessante não é não ser desonesto, o interessante é falar a verdade e ser honesto.
Porque nós vivemos a eternidade. Nós temos a eternidade para tudo isso aí. Então, alguns percebem e já entram no caminho, outros não. Outros, percebe? A gente coloca uma determinada planta ali numa terra e rapidinho ela já está crescendo. E rapidinho ela já está grande. Estou falando de plantas. Mas uma tamareira, por exemplo. Uma tamareira, no processo normal dela, porque hoje, por conta da tecnologia, diminuiu. No processo normal dela, são 100 anos para ela crescer e começar a dar frutos. E aí, ó, fica milhares de anos dando frutos, de tâmaras. Agora, por conta da tecnologia, eles parecem que adiantaram esse processo e em 70 anos ela já está produzindo e dando tâmaras. Eu queria até, não ter contato com essas pessoas, mas eu queria que elas observassem, se você quiser chegar a elas, qual é a qualidade dessas tâmaras e da árvore quando ela fizer o 70º aniversário, quando ela tiver com 70 anos, e qual é a qualidade desse, a partir dos 70 anos e mais 30 até chegar aos 100, que seria o natural, em termos de tamanho da tâmara, de qualidade, de sabor e da própria árvore. Como é que é a qualidade? E depois, na idade normal, que seria de 100 anos, como é que vai ser aquelas frutas ali, aquelas tramas, a partir desses 100 anos? Seria interessante fazer esse estudo para ver se realmente compensa essa forçação de adiantar o processo natural da vida. Porque nós estamos vivendo muito isso hoje. Se a gente observar esses 25 anos desse século XXI, tecnologicamente, olha o que avançou. Uma loucura. Mas e nós, enquanto seres humanos, enquanto seres em evolução, enquanto ser espiritual, o que a gente avançou? O que a gente cresceu? O que a gente melhorou? O que a pessoa retrogradou, não melhorou, atrasou? Percebe? O que é? Estagnou? O que é? Porque o tecnológico, esse vai estar sempre mais na frente mesmo, por enquanto. Eu mesmo falei de Plutão em Aquário, quando entrou em processo direto, movimento direto. Plutão em Aquário, que eu falei 20 anos em 200 anos em 20. Então eu falei muito desse processo tecnológico e também desse processo consciencial. Tá lá, tá gravado, procura ali. Plutão em Aquário, 200 anos em 20, nada será como antes. Então, é interessante nós observarmos isso aí. A gente, nesses 25 anos, é o que eu estou falando, para quem está fazendo 25 anos hoje, já consegue começar a ter essa percepção, essa observação. Então, vamos observar isso aí. Vamos observar. Honestidade é uma coisa muito cara e muito saudável, muito valiosa. Mercúrio fala do comerciante. Entende? Eu conheço comerciantes altamente honestos. E comerciantes assim que, não sabe, eu não vivo esse processo com eles, mas a gente vê a desonestidade deles. Eu vi o processo com os comerciantes honestos. Eu conheço um comerciante, por exemplo, que ele é ele é dono, proprietário de uma grande empresa. Aí tem 1000 detalhes dessas conversas, mas em função do maior, né? Mas vamos falar em função desse mundo que a gente ainda vive, beleza? Daí que eu estou falando da honestidade dele. E aí ele comprou uma primeira vez de uma determinada empresa. Então ele compra tal produto para a empresa dele todo ano. Aí ele comprou, mandaram lá a nota fiscal para ele pagou tal, e era a época dele comprar de novo. Ele foi lá com a mesma pessoa que atendeu ele, o mesmo atendente, viu o preço que estava, né, um ano depois, viu a quantidade que ele comprou, mostrou a quantidade que ele queria, viu os preços, beleza, tal, fez o pedido. Repetiu o pedido, comprou de novo. E ele paga à vista. Aí, quando veio o preço da última compra, estava muito maior em função da primeira.
Aí ele viu aquilo ali, achou, perguntou, olha, o preço é esse mesmo, porque subiu demais. Ele falou, não. Aí quem atendeu falou, não, esse preço aí é esse aí desde tanto tempo. Quer dizer, desde muitos anos atrás. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele mandou a tabela para ele, desde quando começou, muitos anos atrás. Aí ele falou, você pode mandar notas fiscais para outras vendas, assim, que não dá problema, para eu, no meu controle aqui, no meu administrativo aqui, registrar aqui, depois eu vou te explicar o que está acontecendo. Como ele é uma pessoa muito correta, muito honesta, ele e a empresa dele são muito respeitados, a pessoa da outra empresa entendeu que tudo bem, mandou 2, 3 lá de vendas que mostravam ali os valores, mesmo produto, mesmo tudo. Ele vira para essa pessoa e falou assim, olha, então lá na primeira compra que eu te fiz, em função dessa aqui, vocês estão tendo um prejuízo aí de 70 mil reais. Presta atenção, 70 mil reais. Não foi 7 centavos. Não foi 7 reais. Não foi 70 reais. Não foi 700 reais. Não foi 7 mil reais. Foi 70 mil reais. Aí a pessoa que vendeu falou, não, isso não está correto. Pô, tá aqui, ó. Ordem tal, com as outras notas que você mandou, a mesma ordem. Produto tal, tá tudo igual. Só tá aqui a diferença do preço que eu paguei na primeira compra com o preço que eu vou pagar agora e vocês na primeira compra, já que você está falando que a tabela é desde lá de tantos anos atrás, vocês estão tendo um prejuízo de 70 mil reais. Aí a pessoa foi ver o sistema de informática que processou tudo errado. O sistema aqui, ó, a informática, processou tudo errado. Esse cliente, eu estou falando que é um cliente honesto, pediu para a empresa que ele compra mandar um documento, uma nota, mostrando tudo isso que aconteceu, porque ele estaria, além de estar comprando de novo com o preço certo, ressarcindo aquela empresa com o valor do dia desses 70 mil reais. E olha que na tabela estava o mesmo preço, mas ele colocou ainda juro e correção monetária. Se ele não fala nada, a outra empresa simplesmente, porque estava lá, já tinha passado um ano, tomado um prejuízo de 70 mil reais. E ele no lucro. Se ele tivesse ficado calado, 70 mil reais. No entanto, ele não entende assim. Ele não entende assim. E ele, na cabeça dele, no coração dele, na alma dele, entendeu. Se é assim, é comércio, é esse mundo, o certo é isso. Então ele fez o certo. E ele, na empresa dele, no sistema lá de pagamentos dos clientes, de receber, de dar troco, tem um controle lá que, às vezes, dentro desse sistema, ou em algumas promoções, uma série de coisas, aí uma série de coisas, não adianta falar aqui, que chega uma hora que o cliente está tendo crédito na empresa, de 10 reais, de 20 reais, de 100 reais, de 1.000 reais. Aí o cliente vai pagar lá tal coisa, depois de tantas compras, e aí quando vai pagar, era para pagar 10, pagou 9. Vem ali, pague 9 reais, por exemplo. E ele falou, ó, não era 10, estão dando desconto? Ele falou, não, só está tendo um crédito aqui. Eu falei, não estou sabendo desse crédito. Não, mas nós sabemos. E nós estamos repassando o crédito para o senhor agora, através disso aqui. Se o senhor quiser deixar, pode usar mais na frente. O cliente nem está sabendo. E ele tem centenas de centenas de centenas de centenas de clientes, porque ele comercializa no país inteiro. Percebeu a história? Percebeu a história de ser honesto, de ser correto, de viver com lisura, de viver na verdade? Ele é santo? Não, não é santo. Ele não é santo. Com certeza não é. Mas ele está vivendo neste caminho santo de ser honesto. O caminho é santo. O caminho é santo. Os ensinamentos de Jesus é santo. Os ensinamentos de Buda é santo.
O caminho honesto é santo, o caminho de ser verdadeiro é santo. Então busque, Lua em Gêmeos, Gêmeos comunicação, fala. Lua, emoções, sentimentos. Lunação de Sagitário, dia 19/12, sementes do justo, da sabedoria, do conhecimento, do estrangeiro, de ser justo, das instituições acadêmicas, judiciárias e religiosas. Lua crescente em Gêmeos, em conjunção com Urano, promova mudanças através de comunicações honestas, verdadeiras, o que você fala, o que você escuta, o que você lê, o que você escreve, o que você comunica, o que você movimenta no pequeno mundo, Gêmeos, no mundo maior, Sagitário, e no mundo maior ainda, o sistema solar, a galáxia, o universo, o multiverso e o mundo da alma, do espírito e da espiritualidade, para você efetivamente, realmente começar um novo ano desse calendário mundano de 2026 e efetivamente começar o novo quarto de século a partir de 2026, quando nós estaremos depois chegando à metade do século 21, em 2050. Beleza? Espero ter somado, espero ter contribuído, espero ter colaborado, espero eu estar aprendendo com tudo isso, porque eu sou aprendiz. Quem fala que não é mestre, quem fala que não é guru, quem fala que não é quem já sabe, quem está falando aqui é um aprendiz na escala de 0 ao infinito, no zero. Eu estou no zero. Então quem está falando aqui não é quem já é, não. Quem é Buda, é Jesus, é a existência maior. E até Jesus e Buda estão num caminho de evolução ainda, porque eles em si mesmos crescem cada vez mais. Olha só. Então são outras conversas que a gente pode ter. Quem quiser que um dia a gente promova uma live para desenvolver esse tipo de filosofia, escreve aí, vamos marcar um dia para promover essas conversas assim, beleza? Então, assim, quem quiser, quem está falando aqui é um aprendiz. Então eu espero ter colaborado, somado, contribuído com tudo isso aqui. Se quiser saber mais, busca algum astrólogo, alguma astróloga, algum astrólogo, algum astrólogo da sua preferência, confiança, no planeta Terra para fazer o seu mapa, você vai ter muito mais informações. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Entre com mensagem de texto, não liguem, eu não atendo números que não estão na relação dos meus contatos, então não conheço os números, então eu vejo ali os números, eu desligo. Então primeiro manda mensagem de texto. Primeiro a gente conversa no tempo, para depois desenvolver o outro diálogo para eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial, revolução solar, estudo de trânsito e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. A pegada para o novo ano, a pegada para o novo quarto de século é honestidade. 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 O caminho da honestidade. Para esse um quarto de século, para o próximo um quarto de século, para a próxima continuação do século e para a eternidade. Honestidade. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.